Então, a gente vai falar sobre a suspensão direta, né, do direito de dirigir, mas a gente viu na aula passada como funciona essa questão da suspensão por pontos, né? O prazo mínimo de 6 meses, né? O prazo máximo aí vai de 12 meses, né? E em caso de reincidência na suspensão por pontos, a gente viu que o mínimo vai de 8 meses até 24 meses. Já na suspensão direta, pessoal, a gente viu que ela varia bastante, né? Pode ir de 2 meses a 6 meses, né? De mínimo e máximo. Muitas vezes pode chegar a 8, né? Colocar 8 meses. A gente tem também quando ele sobe ali de 6 meses a 18 meses, né, da suspensão direta do direito de dirigir, e aquelas suspensões que estão compreendidas entre o artigo 65, 65A e até o 253A, que são justamente esses que a gente vai abordar, que levam à suspensão do direito de dirigir, claro, direta, só que leva como período de tempo 1 ano de suspensão, né, ali aplicado pela autoridade de trânsito, que é o dirigente máximo do órgão executivo de trânsito que a gente já conheceu. Então vamos lá abordar Túlio, isso aqui não é de agora. 8 a 18? É de 8 a 18, né? É de 8 a 18. É de 8 a 18. Eu botei 6, né? Foi. É de 8 a 18, isso. O mínimo é 8 e o máximo 18. De 8 a 18, ok? Então vamos lá. Suspensão do direito de dirigir direta, né? Aqueles que vão prescrever 1 ano de cara, né? Que são aqueles artigos que a gente viu de exceções. Então vamos lá. Tudo isso está contido aí no artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro, onde a gente vê essas suspensões diretas que levam como prazo de suspensão 1 ano, né? Diretamente 1 ano ali. Bom, primeiramente a gente tem aqui, ó, reprovação no exame toxicológico. Ele já deixa ali, né, especificado que não é infração você ser reprovado, você for fazer o exame toxicológico ou constatado alguma substância psicoativa. Apesar de ser constatado, não é infração, mas gera suspensão. A suspensão aqui não é de 1 ano, será de 90 dias, tá? 90 dias. Ou, né, 3 meses, dependendo aí de como e qual unidade de tempo vai cair nas questões. 90 dias ou 3 meses aí, como resposta em alguns tipos de questões, caso pergunte sobre essa situação específica, que vai estar contida no artigo 148A, no parágrafo 5º aí, reprovação no exame toxicológico não é infração, ou seja, não gera valor pecuniário, não gera multa como penalidade, mas gera como penalidade suspensão do direito de dirigir. As demais que a gente vai ver aqui agora, nesse momento, elas vão prescrever tanto infração, né, e as possíveis suspensões que ela traz. Então vamos lá. Primeiramente, essas questões da cor verde são infrações, além de infrações, são, claro, infrações, né, que têm ali seus respectivos fatores agravantes, são gravíssimas e que vão levar de cara a suspensão do direito de dirigir direta, né? Então, tá aí, eu dirigir sob influência de álcool ou substância psicoativa já é considerado, né, infração de natureza gravíssima, o fator agravante em 10 vezes, gera suspensão de 1 ano, né? Gera como medida administrativa o recolhimento do documento de habilitação. A gente já pode estar com isso em mente, inclusive, quando tem suspensão direta, geralmente vai ter recolhimento do documento de habilitação. Não sempre, mas na maioria dos casos, em grandes casos, sim, já gera recolhimento como medida administrativa. Outra medida administrativa que pode ocorrer sobre o condutor que dirige embriagado, que estava sob influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa, é o carro ficar retido. E a retenção é quando a irregularidade pode ser sanada, o carro pode ser liberado. Você, logicamente, não poderá sair com o carro, mas você pode ligar para alguém que esteja totalmente em condições, né, que seja habilitado para levar o carro por você. Pode sim. Caso não tenha como, o carro está ali obstruindo o fluxo da via, ou simplesmente não vai poder ficar ali, você terá o carro removido, ou seja, guinchado do local. Temos aí recusar-se ao teste que permita certificar a influência de álcool ou outra substância, ou seja, você recusar na hora, lá no ato, fazer o teste de alcoomelia, né? O teste do bafômetro, o teste do etilômetro, enfim,
Qualquer teste que vá comprovar que você estava dirigindo sobre algum entorpecentes, também é infração de natureza gravíssima, com fator agravante em 10 vezes e também leva à suspensão direta do direito de dirigir. A gente tem aqui, ó, dirigir com exame toxicológico vencido há mais de 30 dias. A gente sabe que é infração de natureza gravíssima, com fator agravante em 5 vezes, e também leva à suspensão do direito de dirigir no prazo de 90 dias a 3 meses, né? Suspensão direta. Então, a gente está vendo aqui umas que levam suspensão diretas, claro, só que a grande maioria que a gente vai ver a suspensão no prazo é sempre de um ano, né? Nesses casos aqui. As que envolvem o exame toxicológico, a gente vê que a suspensão se dá aí de 90 dias ou 3 meses, que é quando você vai poder refazer o teste novamente, né? Do exame toxicológico. Pessoal, dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via ou os demais veículos. Vai levar aí a suspensão direta do direito de dirigir, né? E o prazo será de um ano. Disputar a corrida, promover na via competição, eventos, perícias sem permissão da autoridade de trânsito. A gente vai perceber que exibir manobra perigosa, arrancada brusca, derrapagem, frenagem com arrastamento dos pneus, tudo isso vai prescrever suspensão direta. Deixar o condutor envolvido em acidentes com vítimas, né, de prestar ou providenciar socorro. Isso aqui também é considerado crime de trânsito, né, bem como dirigir embriagado, né. Esse aqui é considerado crime de trânsito também, que a gente vai conhecer e entender quando aquele é crime de trânsito, bem como a omissão de socorro, né. A gente sabe que a omissão de socorro pode ser também infração de natureza grave. Quando é que ela vai ser infração de natureza grave? Quando você for solicitado, né? A sua ajuda lá no momento for solicitada. Caso não, é infração de natureza gravíssima, com fator agravante em 5 vezes, suspensão direta, recolhimento do documento de habilitação, encargos parecidos aí com a questão de dirigir embriagado. Só que o fator agravante de omissão de socorro, né? É em 5 vezes. Pessoal, forçar passagem entre veículos que, em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro, suspensão direta. Transpor sem autorização, bloqueio policial, vai prescrever suspensão direta, prazo de um ano. Transitar em velocidade superior à máxima em mais de 50%. A gente percebe que transitar na velocidade superior é uma situação bem que pode levar e acarretar vários acidentes, né? Vários riscos, é bem arriscado. E a gente pode perceber que gera infração de natureza gravíssima, né? O fator agravante é em 3 vezes. O prazo de suspensão direta é de um ano. Só que ela não está relacionada com nenhum tipo de questão com crime de trânsito. Muitas questões abordam ultrapassar a velocidade máxima permitida como crime de trânsito, né? Mas em algumas questões ela não vai ser, a não ser que esteja, claro, ameaçando, né, pedestres, pessoas que estejam ali na iminência de passar. Conduzir motocicleta sem capacete. Pessoal, conduzir sem um capacete é infração de natureza gravíssima, não tem fator agravante, mas leva à suspensão direta do direito de dirigir. Fazer malabarismo também, né, aquelas empinar pneu, entre outros, né, demonstração de perícia em local inapropriado. Faróis apagados. Bom, o farol apagado, pessoal, ele é o único aqui que está desatualizado, tá? Tá aqui, mas está desatualizado. O farol apagado, antigamente, para motocicleta, era considerado infração de natureza gravíssima mesmo, só que hoje caiu para infração de natureza média, tá? Né? A gente sabe que a maioria das situações envolvendo faróis vai recair como infração de natureza média, que gera 4 pontos no prontuário, não é mais gravíssima, e por conta disso não gera, nesse quesito aqui, a suspensão. Pessoal, temos aqui, ó, transitar com menores de 10 anos não pode, é infração gravíssima e gera suspensão também do direito de dirigir, tá? Todas essas aqui são gravíssimas, sem capacete, fazendo malabarismo e menor de 10 anos, apenas os faróis apagados que entrou como infração atualmente de natureza média, né? 4 pontos e a multa que vai recair sobre o condutor de 130,16 centavos. Bom, pessoal, a gente acabou de ver sobre a suspensão. Uma dica muito importante que ajuda a gente a assimilar esses quesitos relacionados à suspensão é que não existe uma única infração ou uma infração única que acarrete suspensão do direito de dirigir que não seja gravíssima.
Ou seja, se tem suspensão, automaticamente se trata de uma infração de natureza gravíssima, porque a suspensão do direito de dirigir não incide sobre as outras naturezas de infrações, como leve, média e grave, né? Somente as gravíssimas ali que tem, né, que leva como penalidade a suspensão do direito de dirigir, né? Então, não existe uma única infração que acarrete suspensão do direito de dirigir que não seja a gravíssima, seja ela com ou sem fator agravante. Bom, cassação da PPD ou ACC provisória. A ACC, a gente sabe que é uma autorização para conduzir ciclomotor, só que quando você está tirando a primeira habilitação, no caso da ACC, né, uma autorização para conduzir ali o ciclomotorzinho, você também recebe ela de maneira provisória. Após um ano também é que ela vai para a ACC definitiva, bem como a PPD, que é a permissão para dirigir, permissionária, né? Ou provisória, como é citada muitas vezes. Quando é que ela vai ser cassada, pessoal? Ocorrerá a cassação aí da PPD para o condutor quando simplesmente cometer qualquer infração de natureza grave ou qualquer infração de natureza gravíssima. Automaticamente você, dentro do prazo de um ano, será suspenso, será cassado aí a PPD, terá a PPD cassada e a cassação, claro, é a anulação da tua habilitação, ou seja, tendo você que se reabilitar do zero novamente, né, quando perde aí a habilitação. Então, cometeu qualquer infração no período de um ano, já conta a partir do momento que você recebe a habilitação, ou a partir do momento que já foi emitido a tua habilitação, a gente tem acesso aí no sistema, né? Já conta lá os prazos, claro que vai ter os prazos, as datas, você vai ficar ciente desse prazo, e cometeu infração grave ou gravíssima, já era, acabou, perdeu, a PPD será cassada, né? E se também cometer ou for reincidente a infração média. Pessoal, a palavra mágica é reincidência, tá? Duas infrações médias diferentes não é para fazer a PPD ser cassada. Já teve gente que foi a JAR e recorrer por conta de duas médias diferentes e saiu uma notificação de cassação da provisória e o que não podia, né? Então a gente foi e passou ali as devidas informações para o candidato recorrer ali, para que ele não tivesse que perder, né, a PPD. Então, o que a gente pode perceber? Que duas médias diferentes, por exemplo, atirar ou arremessar qualquer coisa para fora do veículo é infração média. Você também passou por uma poça d'água e projetou sobre pedestres, né, aquela onda de água ou qualquer tipo de objetos, né, projetar ali sobre os pedestres também infração de natureza média. As duas são médias, beleza, mas são duas médias diferentes, cada uma com a sua situação específica. Ou seja, para ser reincidência, tem que ser aquele mesmo ato, aquela mesma tipificação de infração, né? Então, você cometeu reincidência em infração média, terá também a PPD cassada. Uma coisa interessante que ele vai dizer aqui, ó, é que a reabilitação poderá ocorrer a qualquer tempo. Claro que esse a qualquer tempo ele entra só para a gente perceber que não há prazo para você se habilitar, mas claro, tem toda aquela questão dos trâmites ali do Detran, fazendo toda aquela parte ali administrativa para liberar para que você possa simplesmente poder se habilitar novamente, né? Então, a habilitação poderá, né, ser feita novamente a qualquer tempo, claro, a reabilitação. E, logicamente, você terá que fazer e refazer todos os exames de novo, né? Pode ser que dentro do teu processo dá para aproveitar, por exemplo, o exame psicológico ou psicotécnico, talvez dê para aproveitar esses exames. Mas caso não dê, né, a gente só consegue saber verificando no sistema. Se não dá, você vai ter que fazer tudo novamente do zero, né? Fazer o cadastro de reabilitação, fazer o exame de aptidão física e mental, participar novamente do curso teórico de 45 horas, fazer a prova de legislação, né? Fazer a prova, as aulas práticas, depois a prova prática, né? Que é o exame de direção veicular, e assim novamente recebendo aí a provisória novamente. E ficando atento, né, para não perder a PPD. Então, isso é a cassação da PPD. Caso pergunte quando é que você poderá se habilitar novamente, a qualquer tempo, que significa que não existe prazo, você não está impedido por um determinado prazo específico para poder se habilitar. Bom, a cassação da CNH. A cassação da CNH significa que para você ser cassado, você tem que ter a definitiva, né? Que a gente está falando da definitiva. E ela ocorrerá quando?
Bom, basicamente, quando o condutor, pessoal, dirigir estando com o direito de dirigir suspenso, se você dirigir estando com o direito de dirigir suspenso, dirigir estando com o direito de dirigir suspenso, isso vai fazer com que, consequentemente, você for pego, né, sobre a suspensão trafegando, isso significa que pode levar à cassação. Claro, sempre vai depender da autoridade de trânsito, mas isso já leva como situação, né? Já leva como cassação aí da CNH. Então, a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, significa que quem já tem ela, significa que já passou, né, pela provisória e ali está cometendo atos que levaram à suspensão e foi pego dirigindo sob suspensão e, lógico, e consequentemente levaram à cassação aí, como penalidade imposta pela autoridade de trânsito. Temos aqui também, pessoal, né, condenado judicialmente por delito de trânsito. Se você foi condenado, né, por algum delito de trânsito, você se envolveu em acidentes graves que acabaram tirando vidas ou entre outras situações potencialmente perigosas, né, graves dessa natureza, ou qualquer tipo de delito de trânsito que seja, leva aí à cassação da CNH. Outra coisa é quando você reincidir nas seguintes infrações. Quais infrações eu não posso estar reincidindo que vai consequentemente me levar a ter a minha CNH cassada? Bom, essas que estão sendo observadas aí na tela. Dirigir com a CNH de categoria adversas ao veículo. Por quê? Porque se você for pego nisso aqui, é infração de natureza gravíssima. O fator agravante, se não falha a memória, é 2 vezes. Além do fator agravante, né, ela leva a suspensão do direito de dirigir. E você reincidir significa que você estava dirigindo suspenso, né? Basicamente foi pego novamente, reincidindo nessa situação. Então, vai levar aí a cassação da CNH. Entregar, permitir a direção à pessoa inabilitada, a pessoa que não tem habilitação, ou incapacitada, também reincidindo nisso, sendo pego várias vezes, fazendo e cometendo esse ato, várias não, apenas 2, né? A primeira e a reincidência, acaba, claro, levando à cassação. Dirigir sob influência de álcool ou entorpecentes. Túlio, Oi. me tira uma dúvida em relação a se entregar e permitir a direção à pessoa inabilitada ou incapacitada. Se por acaso aconteça, que foi um caso que aconteceu recentemente, do adolescente pegar o carro do pai, escondido. O pai vai responder mesmo assim? Infelizmente, vai. Assim, ele pode responder pela questão das penalidades impostas, as sanções, né? E dependendo do ato do garoto, ele não vai poder, que ele é de menor, né? Provavelmente, ele não responde muito pelas ações cometidas. Então, isso vai refletir no pai. Aí fica sempre. É porque assim, é tão complicado, porque fica a critério de como vai ser levado judicialmente essa questão, se vão realmente punir, se não vão, né? E vão Ah, ali tá. deliberar, tem a questão de defesa também, ver, porque geralmente você vai se defender e tentar, né, tirar o máximo possível de penalidades, mas assim, o certo é, a criança pegou, mesmo que foi sem o consentimento do pai, ele não sabia, ainda assim ele vai ter que responder, né, infelizmente ele é o responsável pelaquela criança, então ele tem que responder sim, então ele que vai Beleza. receber todas as sanções, punições, de qualquer forma. Pelo menos seria o certo. Então, pessoa inabilitada, pessoa que não possui habilitação, uma pessoa incapacitada pode ser alguma pessoa ali que não tenha condições de dirigir, seja mentalmente, seja fisicamente, é totalmente incapaz de estar trafegando e você simplesmente entregou, né, de alguma maneira, isso aí, né, reincidência nesse tipo de casos, leva aí a cassação. Então, o pai, por exemplo, o filho foi pego, né, um caso específico, com o carro do pai, cometeu ali acidentes, o pai já foi advertido, foi punido, pode ter sido suspenso, teve que pagar ali todos os encargos de multa, enfim. Aí o filho comete novamente o ato novamente. E o pai vai se responsabilizar mais uma vez e ele pode ter a habilitação dele cassada. Pode acontecer. Aí depende muito da questão das autoridades, né? Como elas vão agir e tal, a questão de defesa, toda essa briga aí jurídica. Disputar corrida também. Disputar corrida também, reincidência, cassação. Promover competição esportiva sem autorização, cassação. E demonstrar ou exibir manobra perigosa.
também. Então, reincidência nessas seguintes situações levam ao condutor a ter a CNH cassada. Então, basicamente, você tem que cometer delitos bem absurdos, né? Situações ou infrações bem que são consideradas irresponsáveis, né? Então, para perder a CNH, eu considero que tem que ser bastante irresponsável mesmo, porque eu acho bem difícil perder, né? Ter ali a CNH cassada, a não ser que você realmente ande fazendo situações aí complicadas, né, relacionadas ao trânsito. Bom, aí ele diz aqui pra gente, ó. Pessoal, quando você é cassado da CNH, você só poderá se habilitar, ó, somente após 2 anos. Inclusive, pessoal, você tentando se habilitar quando está nesse prazo de 2 anos sendo impedido, é considerado crime de trânsito também, né? Você tentar burlar de alguma maneira a proibição para se obter a habilitação ou carteira nacional de habilitação é considerado crime de trânsito. Então, você que foi cassado da CNH poderá apenas se habilitar novamente, fazer o processo de reabilitação após 2 anos. Após 2 anos. Já na PPD, a gente viu que a qualquer tempo, né, não tem prazo aí, submetendo aos condutores, sendo submetido. Bom, uma das últimas penalidades que a gente vai conhecer aqui agora nesse momento é a frequência em curso de reciclagem, ou melhor, a frequência obrigatória em curso de reciclagem, que é um ato praticado pela autoridade de trânsito, pessoal, aí previstas no artigo 268 do Código de Trânsito Brasileiro. Bom, que faz o condutor participar desse curso, onde a finalidade é reeducar, reciclar aquele condutor que está cometendo algumas situações indevidas em relação ao trânsito. Então, quando o condutor será submetido a essa situação? Quando simplesmente tiver o direito de dirigir suspenso, o que significa? Fui suspenso do direito de dirigir. Isso pode recair ali ao condutor? O curso, né? A frequência obrigatória em curso de reciclagem. Ele vai ter que fazer uma reciclagenzinha, vai ter que se reeducar, passar por uma aula ali de legislação, de direção defensiva, primeiros socorros, né? Um curso que vai tentar reciclar esse condutor para que ele não venha estar cometendo novos delitos de trânsito, novas situações, né, perigosas. Por exemplo, envolver-se em acidente grave. Quando você se envolve em acidente grave, você também será submetido ao curso obrigatório de reciclagem. For condenado por delito de trânsito, também frequência obrigatória em curso de reciclagem, onde você vai, claro, fazer toda a comprovação de carga horária, né? Aí, basicamente, quando isso acontece com algum condutor, ele simplesmente participa de algum curso teórico, né? Tem a carga horária lá exigida, ele cumpre, aí depois ele vai estar, né, pronto para, claro, continuar ali os processos que ele está tentando resolver. Claro que se for de suspensão, ele vai ter que esperar o prazo mesmo, mas ele pode concluir o frequência obrigatória com o seu de reciclagem até mesmo antes, né? Para que depois que passar o prazo ele já poder transitar novamente. Bom, colocar em risco a segurança do trânsito também, né? Vai levar aí ao custo de reciclagem. E a gente fala o seguinte, pessoal, o condutor que exerce atividade remunerada, mais uma vez, um motorista profissional, que tem ali nas observações da habilitação o EAR, né? Habilitado em qualquer categoria que seja, ele poderá fazer o curso chamado curso preventivo de reciclagem, ou seja, a cada período, pessoal, determinado período, por exemplo, eu mesmo tenho que fazer o curso de reciclagem, tá? Os instrutores, passado ali cerca de uns períodos a gente faz, mas também a gente é submetido a ele quando atingir sempre 30 pontos no período de um ano. O que que a gente viu antes? Quando para ser suspenso por pontos, a gente tem que atingir 40 pontos, mas quando o condutor profissional atingir 30, ele obrigatoriamente terá que fazer frequência em curso de reciclagem. Só que, a passado sempre de 2 a 3 anos, os motoristas profissionais, no caso especificamente os instrutores de trânsito, eles têm que passar por um curso de reciclagem também, para revalidar ali e ver como é que ele está, né? Se ele está em condições ainda aí de dar aula, né? E validar novamente, né, o credenciamento como instrutor. Então tá aí, pessoal,
né? O motorista profissional, habilitado em qualquer categoria, né? A gente fala que a gente chama de motorista profissional, né? Quem tem o EAR, né? Poderá sempre fazer o curso preventivo de reciclagem quando atingir ali 30 pontos no período de um ano. Atingiu 30 pontinhos, frequência obrigatória. Mas para ser suspenso por pontos, somente quando atingir 40 pontos. Agora a gente vai falar das medidas administrativas. A gente viu que as medidas administrativas, pessoal, começam com a letra R ou com a letra T. Esse é um macete muito bom para que a gente possa simplesmente diferenciar das penalidades, né? Então, pessoal, além dessas infrações, existe essa consequência administrativa, né? Que é dada e dotada pelo agente de trânsito. Então, essas medidas administrativas que a gente tanto fala, ela sempre vai depender da ocorrência ali na hora, no ato da lavratura, né? No ato ali, quando o condutor está sendo flagrado cometendo as devidas infrações. Então, dependendo da ocorrência, o objetivo da medida administrativa é impedir que o condutor continue ainda dirigindo em condições irregulares, né? Então, a medida administrativa ela está ali simplesmente para fazer com que o condutor, né, não trafegue, né, coibir para que ele não possa trafegar em condições irregulares. E a primeira medida administrativa que a gente vê aqui agora é a retenção do veículo. E a retenção do veículo significa manter o veículo no local da abordagem até que a irregularidade possa ser sanada, né, para que faça a liberação ali do condutor, né? Claro, para reparo e mediante, claro, sempre recolhimento do CRLV, que é o documento obrigatório relacionado ao veículo, né? Que é o certificado de registro e licenciamento do veículo. Ou seja, ele vai te reter, só que ele vai reter pegando o documento do licenciamento. Se você consegue resolver o problema, ele irá devolver e você será liberado, claro, mas ele vai te autuar ali, né, por conta da infração ou irregularidade que você tinha cometido no local. Mas se a irregularidade ela pode ser sanada, ela pode ser resolvida ali na hora, o condutor é liberado. Então, retenção do veículo é uma medida administrativa onde a irregularidade pode ser sanada. O cara fica retido ali na abordagem até que ele consiga sanar ali o problema. A critério do agente também, os veículos com carga perigosa ou perecível, claro, a critério do agente, fica de responsabilidade dele, né? De carga perigosa ou perecível ou de transporte coletivo de passageiros não serão retidos. Então, significa que ele pode ou não reter, claro, a critério dele, a julgamento do agente de trânsito aí. Eles não serão retidos. Bom, e a remoção? A remoção é bem tranquila também, né? A remoção significa retirar, guinchar. Então, quando a gente fala de remoção, a gente sempre vai lembrar do guincho, né? De guinchar. Ou seja, o veículo será guinchado, retirado do local aonde ele se encontra. Vai levar ele para o depósito credenciado. Geralmente, essa questão relacionada à remoção vai se atrelar muito à questão de estacionamentos indevidos, paradas indevidas, tá? Então, gera aí, por exemplo, estacionar onde é proibido estacionar ali na frente de um hidrante, esses tipos de situação, estacionar em ponte, viadutos, né, calçadas, passeios. Então, essas situações, todas elas geram remoções do veículo, como, por exemplo, transitar com combustível insuficiente e acabar obstruindo o fluxo do trânsito, de alguma maneira, vai gerar ali a remoção, o veículo será guinchado. Então, a remoção ocorrerá quando? Quando estiver estacionado em desacordo com a legislação, tá? Um ressalva muito importante, pessoal, que a gente viu, ó, que estacionar na contramão de direção é considerado infração de natureza média, né? A gente viu isso. Apesar de ser de natureza média, que a gente tem à frente do veículo, né, voltada para cá, apesar de ser infração de natureza média, estacionar na contramão de direção não gera remoção. É infração, mas esse estacionamento especificamente ele não gera remoção. Então tem questões que brincam com essa situação. Mas, por exemplo, mas se tiver se estacionou em cima da calçada, né? Um dos Aí pneus vai pegou na gerar. calçada, aí vai remover, né? Vai gerar remoção. Beleza. Agora, só você estacionar na contramão de direção, apesar de ser infração de natureza média, não gera ali a remoção.
né? É o único tipo de estacionamento que não gera remoção. Mas, claro, pegou um pouco da calçada, ou tinha um hidrante ali, ou qualquer obstáculo ali ou qualquer situação que seja, né, em desacordo com as normas, né, em desacordo com a legislação, vai gerar remoção. Bom, tá aqui, ó. Quando o veículo estiver imobilizado na via por falta de combustível, a gente sabe que é infração de natureza média. Quando a irregularidade também não for sanada no local, ou seja, quando eu não consigo resolver o problema, que eu estava simplesmente apenas retido e eu não consegui sanar a irregularidade, por exemplo, eu estava ali e um dos faróis estava queimado, eu não tinha percebido, estou transitando, o agente me para, fala só sai daqui quando ajeitar esse farol. Aí é um tipo de situação que possivelmente você precisaria chegar a um mecânico ou ali ter um reparo imediato e provavelmente pode acontecer a demora, você não consegue resolver, aí infelizmente o carro será removido. A gente solicitará a remoção do veículo. E a remoção, pessoal, ela é uma medida administrativa que gera vários ônus ao proprietário. Por quê? Porque você vai custear a remoção, você vai receber aí esse custo, você vai pagar a estada do veículo, a estadia que o veículo fica em depósito credenciado pelo órgão de trânsito, né, que tem jurisdição ali sobre a região, que faz esse tipo de serviço. Então, tudo isso aí vai gerar um ônus para o proprietário. Inclusive, quando você simplesmente não vai reclamar o seu bem no período de 2 meses, né, no caso 60 dias, muitas vezes o teu veículo pode ser levado à asta pública, ele pode simplesmente ser leiloado, né? E você realmente só tira o veículo quando quitar as multas, quando, por exemplo, tem licenciamento vencido, só retira do depósito com os licenciamentos pagos, toda a documentação, ok. Então, por isso que a gente tem que sempre estar com a documentação em dias para não ser submetido a esse tipo de situação. Mas ele traz aqui, pessoal, atenção, não se aplica a veículo estacionado na contramão, tá? É infração, mas não gera remoção. Então, a remoção não se aplica ao veículo estacionado na contramão, a não ser que ele esteja em desacordo com a legislação naquele momento. Ó, a remoção do veículo vai gerar para o proprietário várias situações desconfortáveis, né? O veículo vai ser recolhido a depósito público, a remoção fica de responsabilidade do proprietário, gera esse ônus, por quê? Porque o carro lá no depósito que ele vai ficar, por dia, vai ser cobrado, gerado aí o ônus para o proprietário, tá? Então, a gente percebe que está no artigo 271, na resolução 623 de 2016 do CONTRAN, tá? E quando você não consegue reclamar o seu bem, pessoal, quitando, sanando todas as irregularidades que havia sobre o veículo vai ser leiloado após 60 dias, levado para a asta pública, enfim, né? Você perderá seu bem. Uma coisa importante, pessoal, que antigamente existia a apreensão do veículo. Ó, não existe mais a apreensão do veículo, tá? Qualquer questão que traga a palavra apreensão, ela está errada e não existe mais, tá? Ela foi revogada justamente nessa resolução também de número 623 de 2016, onde ela revoga, porque antigamente a gente tinha retenção, remoção, recolhimento e apreensão. Hoje não tem mais a apreensão. A apreensão, ela foi revogada porque ela gerava um ônus absurdo para o proprietário. Teve casos de remoção e o veículo que ficou lá no depósito credenciado que gerou um ônus de 13 mil reais para os proprietários dos veículos. Então, era um absurdo, né? De valores absurdos aí que geravam, né? Então, por conta disso, a apreensão também foi revogada. Recolhimento da habilitação. Bom, o recolhimento dá-se-á mediante recibo quando? Quando é que o documento de habilitação será recolhido, né? Quais são os documentos de habilitação? Pode ser a PPD, pode ser a CNH ou a ACC, né? Esses documentos são os documentos referentes ao condutor. Bom, quando é que dá-se-á esse recolhimento? Bom, a gente vai anotar aqui e a gente vai perceber que quando houver suspeita de inautenticidade ou adulteração, ou seja, o documento não é autêntico, é falsificado, ou ele foi adulterado de alguma maneira, então tudo isso que se for percebido pelo agente, for constatado nessa fraude, consequentemente será recolhido ali a habilitação. A gente vai perceber que se estiver vencida há mais de 30 dias, pessoal, ó, vencida há mais de 30 dias, o vencimento do documento de habilitação é infração de natureza gravíssima, tá?
transitar com os documentos vencidos é gravíssima. 7 pontos e a multa de 293, como a gente sabe, e 47 centavos. Uma coisa interessante, pessoal, olha o que os condutores fazem, tá? Professor, a minha habilitação vence hoje, né? Vence hoje, vamos supor. Vence hoje. 21/3/2022. Venceu. Aí o que todo mundo faz? Ah, eu tenho um prazo de 30 dias aí para poder renovar. Aí as pessoas esperam dar 30 dias, dá 30 dias, vamos supor, deu os 30 dias certinho, aí depois que ele vai renovar. Se ele fizer isso e ele for pego pela gente, provavelmente a gente vai dar para ele uma infração de natureza gravíssima. O prazo de 30 dias não é um prazo que você tem ali para aguardar só para depois que acabar o prazo da entrada, não. O prazo de 30 dias é para que você já esteja dando entrada nesse prazo aí. Por quê? Porque funciona da seguinte maneira. A minha habilitação venceu hoje, eu fui lá na autoescola ou no órgão, né, responsável, pode ser uma Ciretran, dar entrada na renovação. Quando eu dou a entrada na renovação, o que que vai acontecer? Eu vou pagar umas taxas, tirar uma foto também, novamente uma foto, e fazer os exames de aptidão física e mental. Lembrando que o psicológico faz quem tem o EAR, né? Quem tem o exerce atividade remunerada geralmente cai também o psicológico, cai o exame clínico e mental e o psicológico. Para quem não tem, é para cair somente um exame que é o clínico e o mental, certo? Mas não significa que quem não tem o EAR não possa cair o psicológico, tá? Pode cair também. Mas o certo é para quem tem o EAR, caia 2 exames, para quem não tem, caia somente um exame, certo? Então, 30 dias aí, você está dentro do prazo, você foi lá, deu entrada, vai fazer o exame psicológico, psicotécnico, né? Enfim, fez todos os exames, tirou a foto, pagou a taxa. Quando você paga a taxa, que a taxa dá baixa, o que é que vai acontecer? É de responsabilidade do Detran, que é o Departamento Estadual de Trânsito. Lembra que a finalidade do Detran como órgão executivo são várias, mas uma que a gente vai mais lembrar é a expedição, né? Ele vai expedir documentações. Então, o Detran, ele obrigatoriamente tem que te entregar o documento, porque você já pagou, você já fez o exame, já renovou. O Detran, ele tem que te dar obrigatoriamente o documento. Só que o Detran não tem como te dar o documento lá na hora. Imagina que você está fazendo isso no horário de 2 horas, o Detran fecha 2 horas, acabou. Aí o Detran não tem como te entregar também, né? Ele vai ter que imprimir, ele vai ter que protocolar, ele vai ter que registrar, ele vai fazer todas as informações cabíveis ali dentro do sistema. Então, o prazo de 30 dias é o prazo que o Detran te dá para que você esteja transitando com o documento já vencido, porém, já que deu entrada, né, nesse processo, já deu toda a entrada, já fez tudo bonitinho, tá só esperando chegar. Então, esse prazo de 30 dias é para que o Detran ainda vai protocolar, vai enviar, vai imprimir, mandar para o endereço, né, da pessoa. Então, todo esse prazo de 30 dias é para que você já esteja devidamente regularizado, já deu entrada na renovação, está esperando só receber. O prazo de 30 dias, né? Você tem 30 dias livre para depois passar dos 30 dias, né? Solicitar não. Então, funciona dessa maneira. Porque depois que você pagar tudo, é de responsabilidade do Detran simplesmente te dar a tua habilitação renovada, né? Mas isso gera todo um tempo, todo um serviço, todo um trabalho, né? Metódico. Pessoal, tem aí também, ó, ocorrer algumas infrações com fator agravante, como a gente fala, né? Geralmente, alguns fatores agravantes levam, sim, como medida administrativa, o recolhimento do documento de habilitação. Em situações de suspensão do direito de dirigir, com exceções, né? Então, quando você geralmente é suspenso, também gera aí o recolhimento do documento de habilitação. Claro que existe algumas exceções. E outros casos que são previstos pelo Código de Trânsito Brasileiro também. Pessoal, o recolhimento da CNH digital vai ser dado por meio do registro do RENASH. O RENASH é o Registro Nacional de Condutores Habilitados, né? É o códigozinho do condutor que fica armazenado na BINCO, a Base Índice Nacional de Condutores Habilitados, que é de responsabilidade do Senatran, né? Secretaria Nacional de Trânsito, ou DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, dependendo do termo que vai cair, onde ele vai armazenar informações, né? Dos condutores, né? Dos veículos através do Renavan, dos condutores é através do RENASH. Então, quando você apresenta o documento ali da CNH digital, esse recolhimento é feito pelo número do RENASH. Ele vai anotar o RENASH e vai fazer ali o recolhimento e, logicamente, o aplicativo vai fazer e deixar suspenso, né? Para que você não consiga
mostrar ou usar o documento que foi recolhido ali pelo aplicativo, porque o aplicativo está diretamente ligado ao Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito. Inclusive, quando você baixa o aplicativo antes, tem que fazer um cadastro no site do Senatran, né, que é o antigo Departamento Nacional de Trânsito, Denatran. Ele que é responsável pela armazenagem, né, de dados referente a condutores, referente a veículos, que vai para a BINCO, né, Base Índice Nacional de Condutores. No caso, mais para os condutores. Temos aí o recolhimento do CRV e CLA, tá? Agora a gente está falando do recolhimento tanto do CRV, Certificado de Registro do Veículo, e o do CLA, que também é o CRLV, né? Ou CRLA, dependendo da nomenclatura. E o CLA é o Certificado de Licenciamento Anual. O CRV também pode ser chamado de DUT, tá? Documento Único de Transferência. Então, o recolhimento do documento de habilitação aí, do documento do veículo, que é o CRV e o CRLA, dar-se-á mediante recibo quando? Simplesmente quando houver suspeita de inautenticidade ou adulteração, alienado o veículo, não for transferida a propriedade em 30 dias, então a gente sabe que quem compra tem 30 dias para estar, né, transferindo o veículo para o seu nome. Isso aí é infração de natureza média, caso seja pego, e gera o recolhimento dos documentos citados, que é tanto o CRV quanto o licenciamento. Bom, a irregularidade não for sanada no local, quando você não consegue sanar e o veículo vai passar por uma remoção, o documento do CRLV vem junto. O prazo de licenciamento CLA estiver vencido, né, a gente já sabe que a infração de natureza é gravíssima, está vencido, e outros casos que são previstos pelo Código de Trânsito Brasileiro, tá? Então, tudo isso aí gera essas situações aí desfavoráveis para os condutores, né, sobre o recolhimento do documento de habilitação. Vamos lá. Diferente, Túlio, Oi. ó, esse aí, o recolhimento do documento do carro, diferentemente da habilitação, lá é vencido com 30 dias, né? Aqui não tem prazo. Se já tiver vencido, já era, né? Isso, já era. Por quê? Porque o licenciamento ele é anual, né? Então, quando dá o ano, você já tem que fazer ali o pagamento da taxa e imprimir ou solicitar um novo documento do CRLV, né? Ele não tem prazo, exatamente. Não tem prazo. Por quê? Porque ele tem basicamente a validade anual, né? Ele vale o ano todinho. Aí no ano subsequente, ele perde a validade, tem que ser emitido um novo, pagando ali a devida taxa do licenciamento correspondente ao seu veículo. Então, diferentemente da habilitação, como você citou, realmente não tem prazo. Está vencido, simplesmente é infração de natureza gravíssima, ele vai provavelmente recolher esse documento e simplesmente remover o veículo, porque você não vai poder dirigir sem um licenciamento. Num mundo onde né, essas penalidades e medidas elas são aplicadas bem rigorosamente. Geralmente, dificilmente eu vejo alguém, né, perder o veículo por conta do licenciamento. Mas o bom é que a gente tem que dirigir o mais correto possível. E o recolhimento, pessoal, tanto do CRV quanto do CLA, digitalmente é feito pelo registro do Renavan, tá? Que é o Registro Nacional de Veículos Automotores. Ele pega ali o número do Renavan, anota e deixa o aplicativo, né? Inutilizável ali. Quando você tentar olhar os documentos ou apresentar, não vai aparecer falha e não vai dar. E o recolhimento de animais? Bom, o recolhimento de animais que se encontram soltos nas vias, pessoal. Bom, a gente sabe que quem deverá ser acionado é o órgão que tem a jurisdição sobre aquela via, né? Para que ela possa estar utilizando dos meios necessários para fazer ali a captura, a remoção do animal, né? Então, os animais só serão devolvidos aos proprietários quando eles pagam ali as devidas multas, né? Todos os encargos que são gerados para ele. Então, serão recolhidos a depósito quando estiverem soltos na via pública e desacompanhados aí de seu guia, onde eles, claro, prejudicam a fluidez do trânsito ou proporcionando risco à segurança, né? À segurança. Aí o que a gente pode perceber aqui agora? Que a restituição
só ocorrerá mediante ao pagamento das multas, das taxas, despesas com a remoção, com a estada e além de outros encargos previstos pela legislação específica. Então, o animal só será restituído depois que ele pagar a remoção do veículo, né? Gera todos esses encargos, né? E a estadia do veículo ali. Pessoal, os animais que não foram reclamados por seus proprietários, dentro do prazo também de 60 dias, serão levados à asta pública. Muitos animais podem ser leiloados, dependendo do animal, ele pode ser abatido e pode ser doado ali para a comunidade carente ou ser doado ali, né, para instituições, enfim, dependendo de como esse animal vai ser distribuído. Transbordo do excesso de carga, pessoal. O que é o transbordo do excesso de carga? Bom, basicamente, dá-se-a quando o veículo estiver transportando aquela carga acima do permitido da sua capacidade ou da capacidade que a via está limitando, né? Ou seja, o que for excedente, aquela carga excedente, ela tem que ser retirada do veículo. Então, o transbordo de carga, pessoal, ele é uma condição imprescindível para que o veículo ele possa ser liberado. E fica às custas da operação, fica a cargo tanto do proprietário quanto do condutor. Então, consiste em simplesmente passar o excesso de carga para outro veículo, né? Já munido ali da nota fiscal de excesso. Ainda vão. Então, esse é o transbordo do excesso de carga, tá? Que é a única medida administrativa que está com a letra T. A gente percebeu que a grande maioria é com a letra R, o que fica bem fácil da gente perceber, tá? Então, simplesmente funciona dessa maneira. Então, vamos olhar aqui mais informações, como, por exemplo, o transbordo da carga com peso excedente é condição para que o veículo possa seguir viagem. Então, para que o veículo possa sair, tem que tirar aquela carga que excedeu o peso bruto total máximo permitido do veículo ou da via, né? Onde a via regulamentou um peso estabelecido. Não sendo possível o transbordo, o veículo será recolhido ao depósito, sendo liberado após sanada ali a irregularidade, claro, e paga todas as despesas com remoção, a estadia do veículo, da carga, enfim. Tudo isso gera ônus ao proprietário, gera todos uns encargos e ele vai ter que, tanto o proprietário quanto o condutor, responder aí por essas situações. Então, esse é o transbordo do excesso de carga, pessoal. Simplesmente tem que ser tirado ali, né? O que excede do peso é retirado do veículo. E, caso não seja retirado, o veículo não pode prosseguir viagem. É uma condição para que o veículo possa ser liberado, né? E todas essas custas da operação fica a cargo ou do proprietário, do condutor, ou de ambos. Bom, a gente tem agora a realização de teste de alcoolemia, ou também de perícia de substâncias entorpecentes, né, que determine alguma dependência física ou psíquica. Então, o que a gente vai perceber? Que o condutor de veículo automotor que está sendo envolvido em um acidente de trânsito, onde ele for alvo de fiscalização, né, ele vai ser submetido a esse teste. Pode ser exame clínico, pode ser ali uma perícia, ou qualquer outro tipo de procedimento que seja meio técnico ou científico, enfim, ele vai, né, constatar, né, se o condutor estava ou não sobre algum tipo de substância psicoativa, né? Isso é determinado pelo CONTRAN, né, o nosso Conselho Nacional de Trânsito, é uma norma. Então, essa norma, ela permite, né, da realização do teste de alcoolemia, vai permitir certificar se a pessoa não está sob influência de álcool ou qualquer outra substância, né, que vai levar ou que determine alguma dependência. Então, essa realização de teste de alcoolemia é isso, e é obrigatório. A recusa ao teste, pessoal, é infração de natureza gravíssima, fator agravante em 10 vezes, leva à suspensão direta do direito de dirigir, né, com prazo de 1 ano. A gente pode perceber que gera todas essas situações, né? E como é que a gente pode simplesmente, né, trabalhar essa questão? Como é que a gente pode fazer essa verificação, né? Pode existir aí o exame de sangue para constatar, para saber se a pessoa não estava ingerindo qualquer substância. Outros exames realizados por laboratórios especializados, a questão do exame toxicológico é um tipo. A gente pode perceber a questão de perícia, né? Que é feito aí através do etilômetro ou bafômetro, né? Que é o teste do ar alveolar, né? Dos alvéolos pulmonares, quando você inspira, expira aquele ar, né? Que vem com aquele teor de álcool, que é detectado pelo
equipamento do bafômetro. Temos aí a verificação de sinais de alteração da capacidade psicomotora. A pessoa pode ser submetida por meios de atividades técnicas, né? Como, por exemplo, andar em linha reta, tocar o nariz tocando só uma perna no chão, enfim, fazer o famoso 4, enfim, testar, né, a capacidade motora ali do condutor, se está tudo ok com ele. Pessoal, como é que a gente comprova que a pessoa estava naquela situação? A gente vai comprovar, ou o próprio agente, ou a própria polícia militar, quem estivesse fazendo fiscalização. Então, tem todo um tipo de situação que possa ser provado. Pode ser por prova testemunhal, imagens, vídeos, outro meio de prova em direito ali admitido, que são os jeitos de provar que aquele condutor estava cometendo esses atos lesivos aí no trânsito, como dirigir embriagado, entre outros que possam acontecer. Bom, quando a gente fala da realização do teste de alcoolemia, que é uma medida administrativa, existem duas situações que a gente vai abordar aqui agora. Existe a questão de embriaguez, que é somente infração, tá? Que é somente infração, que não gera crime de trânsito. Mas existe a embriaguez, que é tanto infração, mas crime de trânsito, mais crime de trânsito, tá? Que ele está cometendo tanto a infração por dirigir embriagado, mas o crime de trânsito. Isso caracteriza por conta da dosagem. A dosagem é que define se foi só infração ou foi infração mais crime de trânsito. Então vamos ver isso aqui agora, ó. Embriaguez, infração. Dirigir sob influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determina a dependência, a gente sabe que é infração de natureza gravíssima com fator agravante em 10 vezes. Gera suspensão, gera recolhimento do documento de habilitação e gera retenção do veículo. Ou seja, qualquer concentração de álcool por litro de sangue é uma maneira de se detectar, ou se lá no teste do bafômetro foi detectado isso aqui, ó, 0,05 miligramas ou mais de álcool por litro de ar alveolar expirado. Lembrando, pessoal, que o bafômetro ele tem uma margem de erro, ele tem que ser calibrado, ele tem uma margem de erro de, se não me engano, 0,04, né, miligramas, tem que ser descontado. Já o exame de sangue, ele é totalmente preciso, né? Então não tem margem de erro a se descontar. Então, quando os agentes de trânsito utilizam o bafômetro, claro que eles vão descontar ali e tirar a margem de erro e verificar a dosagem realmente, né, constatada e saber se se enquadra aqui nessa situação. Nessa situação aqui, de 0,05 miligramas ou um pouco mais, é considerado infração apenas, tá? E a infração leva a essas penalidades e a essas medidas administrativas. Multa agravada em 10 vezes, suspensão durante 12 meses, direta de 1 ano, medida administrativa, veículo retido e recolhimento do documento de habilitação. O veículo fica retido por quê? Porque você pode ligar para um colega, um amigo, um parente que esteja devidamente credenciado, licenciado, habilitado para buscar o veículo e levar o veículo para você. Claro que isso não impede que você, né? A retenção é uma situação que você pode sanar. Mas não é porque você sanou que você vai se livrar dos encargos, né? Então a pessoa ali vai responder pelas ações normalmente, o carro só vai ser liberado, senão seria removido, gerando mais ônus aí ao proprietário, como a gente acabou de ver anteriormente. Ó, em caso de reincidência, a gente sabe que a multa será aplicada em dobro. Foi pego de novo nessa situação, a multa será dobrada, vai para 5.800 em 69 pontos, alguns décimos, né? Provavelmente 70 centavos. Vai gerar outra suspensão, que provavelmente vai gerar, porque se esse aqui gera suspensão e você está reincidindo, provavelmente vai gerar também a cassação, né? Então, tudo isso gera situações bem desfavoráveis para o condutor. A recusa do teste também do etilômetro, sujeito infrator, né, que está estabelecido aí no artigo 165A do CTB, também gera tanto essas penalidades quanto essas medidas administrativas. Não pode recusar ao teste, tá? É totalmente obrigatório. Pessoal, agora a gente vai falar de embriaguez com crime, tá? O crime de embriaguez será caracterizado por qualquer um dos procedimentos abaixo. Vamos lá.
Quando for por exame de sangue, lá ali tinha como fazer exame de sangue na hora, constatar, tinha uma centrifugadora ali, uma máquina, um aparelho. Enfim, tinha tecnologia suficiente para fazer pelo exame de sangue. Foi constatado de 6 ou mais decigramas de álcool por litro de sangue. Então, tiraram um pouco de sangue e perceberam que por litro de sangue tinha 6 decigramas por litro. 6 decigramas por litro. Significa que já é considerado crime de trânsito. Vai gerar aquelas infrações também, mas ainda vai responder penalmente. Bom, o teste do etilômetro. Se for constatado isso aqui, ó, 0,34 miligramas ou mais, aí, ó, essa dosagem aqui, que é feita pelo bafômetro, né, que é quando você expira, né, o ar alveolar expirado ali, for constatado 0,34, é tanto infração quanto crime de trânsito. Então, a gente tem que ficar atento demais a essa dosagem aqui em miligramas. Lembrando que tem a margem de erro, né, pessoal? Se for para tirar a margem de erro, vamos supor, deu exatamente isso aqui. Tira 0,04, vai dar isso aqui, ó, né? Deu 0,30. Então, esse 0,30 é para ser considerado só infração e não crime. Mas, por exemplo, você fez lá e deu isso aqui. Você soprou, deu exatamente isso aqui. Ele vai tirar o 0,34, o 0,04 e deu exatamente isso aqui. Aí já é crime de trânsito. Considerado crime de trânsito. Vai responder penalmente aí. E quando isso acontece, pessoal, gera, né, uma detenção aí para o condutor. E a gente tem que ficar atento quais são esses prazos aí que a gente vai até conhecer. Ó, exames laboratoriais também podem ser feitos para acusar ou testar, né, outras substâncias que possam, né, ter sido utilizadas pelo condutor infrator, outras substâncias psicoativas ali. Sinais de alteração da capacidade psicomotora, às vezes é bem visível, né? A gente consegue constatar quando a pessoa está usando algum tipo de entorpecente, quando está embriagada, ou usando qualquer outro tipo de substância ali, né, que altera a capacidade, né, mental ou psicomotora ali do condutor. Bom, olha aqui a detenção, pessoal. Detenção. A detenção é quando o condutor ele vai ser submetido ao regime aberto ou semiaberto, né? Reclusão é que está relacionada aos 3 regimes, o aberto, semiaberto e o fechado. Então, fica atento a esse prazo aqui, ó. O condutor que for flagrado transitando, né? E foi feito o exame de sangue, constatou 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou 0,34 miligramas por litro de álcool expirado ou qualquer outro tipo de exame que constatou, né? A quantidade ali, a gente vai perceber o quê? Que vai gerar detenção de 6 meses a 3 anos para o condutor. Uma detenção de 6 meses a 3 anos. Muitas vezes, né, pela autoridade, né, um juiz, por exemplo, pode ser tirada aí essa questão da pena privativa de liberdade para a pena restritiva ali, né, de fazer e realizar serviços comunitários, enfim. A gente vai ver essas questões também. Então, a gente tem que ficar atento ao prazo, ó, detenção de 6 meses a 3 anos. Detenção de 6 meses a 3 anos. Bom, tem uma tabela aqui que a gente gosta de fazer para a gente entender a diferença de infração e crime. Quando vai ser crime e quando vai ser infração. Bom, infração por ar alveolar de 0,5 miligramas ou mais, né, já é infração, somente infração. Se for constatado crime também, daqui a pouco a gente vai ver, é 0,34 miligramas. Ó, isso aqui é infração. Se chegar até aqui, ó, é para ser considerado somente infração. Pelo menos é assim que é para ser considerado. Mas a partir do momento que dá exatamente esse valor aqui, ó, 0,34 miligramas é infração, vai responder pelo fator agravante, agravíssimo, enfim, por tudo, só que ainda em cima disso vai vir o crime de trânsito, onde a gente viu, acabou de ver a pena, né? Que o condutor vai estar sendo submetido. Beleza? Sabemos que deve-se descontar margem de erro do equipamento do etilômetro de 0,04 miligramas, o aparelho, né? Ele não é totalmente preciso e ele tem que ser calibrado periodicamente, né? Para que ele não
possa constituir erros, né? Tem que ser totalmente parcial. Bom, infração pelo exame de sangue. 0,1 decigramas por litro já é infração. E se for constatado 6 decigramas por litro, é infração mais crime. No exame de sangue não há margem de erro a descontar. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê simplesmente dosagens que geram somente infrações e as dosagens que são as infrações mais crime. Pessoal, Oi, Túlio. Oi. Túlio, Oi. esse sangue, aliás, desculpa, o sangue, a pessoa tá lá, o rapaz foi lá na Blitz lá e tal, e o cara vai fazer o exame de sangue. Como é esse procedimento lá na hora? Provavelmente deve ser só bafômetro, mas dependendo do tipo de substância psicoativa, eu já vi Polícia Rodoviária Federal, em Blitz, em situações onde eles têm um equipamento lá para fazer a coleta de sangue, né? Tem uma centrifugadora para fazer toda a separação e saber, né? Essa Tem o quantidade. pessoal adequado, né? Isso, eles vão ter todo o equipamento, todo... Se for pelo exame de sangue, mas geralmente É o bafo. em fiscalizações bem sérias eles vão ter, mas geralmente é bafômetro, Ok, ok. que é mais simples, mais fácil. Mas em fiscalização em BRs bem sérias, assim, onde a fiscalização é bem pesada, eles vão ter todo o equipamento. Vão ter o pessoal lá, geralmente vão ter um pessoal preparado, ou um pessoal que já é preparado para ser acionado. Aí esse pessoal já vai chegar em tempo hábil, você vai ter que estar esperando de qualquer forma, porque você não pode ser liberado. Aí tem que fazer o exame, enfim. É dessa maneira. Bom, para ser crime de trânsito, fica atento a isso aqui, ó, que isso aqui cai. Isso aqui gosta de ser abordado. 0,34 miligramas já é crime, já é uma dosagem que considera crime. Mas isso aqui é por ar alveolar expirado. Aqui, ó, 6 decigramas é por litro de sangue. O mais comum de cair é esse aqui, ó, essa dosagem em miligramas, que pergunta, né, e o que gera ali para o condutor. Bom, agora a gente vai conhecer aqui alguns crimes de trânsito, vamos entender as suas reclusões, suas detenções, entender quais são os regimes que os condutores estão sendo ali, claro, apontados. Antes de eu falar disso, deixa eu só verificar o sistema aqui, pessoal. Bom, crime de trânsito são um dos assuntos aí de infrações que podem ser abordados a questão dos prazos, tá? A gente tem que ficar atento aos prazos. Geralmente, quando fala de crime de trânsito, as mais comuns de cair, ou as que vão mais cair, estão relacionados a direção embriagada ou simplesmente omissão de socorro, né? Esses dois crimes de trânsito são os mais abordados. Mas a gente vai ver aqui alguns outros e alguns pontos bem positivos sobre eles e os seus devidos prazos. Vamos lá. Ó, artigo 308, parágrafo 2º, fala o seguinte, ó. Causar morte resultante de corrida, disputa ou competição não autorizada e leva ao regime de reclusão. Ó, reclusão. A reclusão submete o condutor ali que cometeu tal crime de trânsito a 3 tipos de pena. Ele pode ser colocado em regime aberto, semiaberto ou regime fechado, né? Ele pode ser julgado nos 3 casos aí, dependendo, né, do juiz ou como funciona ali o julgamento, né? Então, a pena que ele vai receber aqui, ó, é de 5 a 10 anos, porque causou morte resultante de corrida, disputa ou competição que não era autorizada. A gente percebe aqui, pessoal, que a gente está se referindo a essa prática do tipo culposo, né? A gente percebe que não tinha a intenção, mas o próprio ato voluntário aí, que é considerado ilícito, né? Já é um tipo de situação que pode acontecer tais atos, apesar dele não ter ali a noção ou a premeditação de causar morte, mas o ato em si, né, já era previsível, já poderia supor que poderia acontecer esse tipo de situação, porque ele estava resultante de uma corrida, uma competição que não é autorizada, onde muitas vezes pode acontecer essas situações. Então, essas práticas que a gente está referindo do crime é do tipo culposo, né? E leva ao regime de reclusão, que vai submeter o condutor à pena de regime fechado, aberto ou semiaberto. Então, tá aí. A gente tem aqui, ó, o artigo 302, parágrafo 3º, fala que praticar
homicídio, dá depois de um tipo de competição não autorizada? Como assim, Marcos? Não, é só para tu dar depois um tipo de competição autorizada. Um tipo de competição autorizada? Bom, é aquela que você avisa, né, o órgão competente ali, pode ser a prefeitura ou a região, ou promove esse evento, né, de conhecimento da prefeitura ou do órgão que tem a jurisdição sobre a via, onde, né, vai gerar uma responsabilidade pelo organizador do evento e também a prefeitura, o órgão que tem a jurisdição sobre a via. Eles vão responder e terão ali a responsabilidade pelas questões que vão acontecer ali. E, claro, eles vão ter que providenciar sinalização, providenciar segurança viária ou obstrução temporária de determinado trecho ou local para que não tenha acidente. Aí sim seria mais autorizado, né? A delimitação diária. Ou seja, tem que avisar, né, Ok, ok. o órgão responsável. Aí fica tanto do criador do evento quanto da própria, ou seja, vamos supor que a prefeitura está participando, a prefeitura que vai se responsabilizar também. Artigo 302, parágrafo 3º, praticar homicídio estando o condutor sob efeito de álcool psicoativo, né? A gente sabe que você está sob efeito de álcool psicoativo, muitas vezes você não vai ter intenção de, sei lá, por exemplo, atropelar, cometer aí o homicídio. Só que o carro, pessoal, ele não foi feito para tirar vidas, mas na mão de pessoas irresponsáveis, ele acaba sendo uma arma, né? Se tornando uma arma. Então, você sob efeito de álcool ou psicoativo, né, com as condições mentais ali, psicomotoras não adequadas, pode acabar cometendo ali esse homicídio. Isso faz com que você seja submetido a uma reclusão aí, porque é considerado crime de trânsito, a pena varia aí de 5 a 8 anos. Outra situação, 308, parágrafo 1º fala o seguinte: causar lesão corporal resultante de corrida, disputa ou competição não autorizada, de 3 a 6 anos de reclusão, né? Causou lesão corporal ali, feriu gravemente alguém, não tirou a vida, mas feriu bastante, resultante de corrida ou disputa de competição não autorizada, de 3 a 6 anos de reclusão. Artigo 303, parágrafo 2º fala: praticar lesão corporal estando o condutor sob efeito de álcool ou psicoativos, né, 2 anos a 5 anos de reclusão. Então, a gente pode perceber aqui, ó, que está falando de corrida, disputa ou competição em caso de morte. Tem aqui a sua pena. Aí tem aqui, ó, praticar homicídio estando o condutor sob efeito de álcool. Também causou ali 5 a 8 anos. Aqui também é por conta de corrida, disputa ou competição. Não matou, mas gerou lesão corporal, de 3 a 6 anos. Ou aplicou lesão corporal, estando sob efeito de álcool ou psicoativos, de 2 a 5 anos. Vai gerar tudo isso. Porque são, além das infrações cometidas aí, são crimes de trânsito. Provavelmente todas essas situações levarão à cassação do documento de habilitação. Mais crimes de trânsito. Agora a gente está aqui falando de situações de crime de trânsito que levam somente à detenção, tá? A detenção leva somente 2 regimes, o aberto e o semiaberto, né? Que o condutor será submetido. Então vamos lá. Ó, praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Vamos pegar um exemplo. Ultrapassar a próxima faixa de pedestre, transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local. Aí você acabou, nessas situações, cometendo homicídio, né? Bom, você não tinha intenção, foi um homicídio culposo, você não tinha intenção premeditada de realizar tal ato, mas a tua negligência naquela situação já é previsível, já pode perceber que pode acontecer isso aí. Então, é crime de trânsito, né? Cometeu homicídio, mesmo que não tinha intenção de tirar a vida ali, infelizmente, ainda assim, vai ser julgado. Bom, artigo 306, dirigir sob influência de álcool, onde é constatado de 6 decigramas ou o certo é 0,34. Aqui botou só 0,3, que é a mesma coisa que 0,30, mas 0,34 miligramas, tá? Essa substância em miligramas, é o que vai constar, pessoal,
crime de trânsito, tá? Ou substância aí psicoativa, né? Pode ser heroína, entre outras, que possam gerar isso aí. Qual é a pena? De 6 meses a 3 anos. Fica atento a essa pena aqui, ó, que é dessa aqui de detenção, geralmente dessa aqui cai bastante sobre embriaguez. Essa é uma das que mais cai quando pergunta de crime de trânsito. Essa aí é de omissão de socorro. Pessoal, participar de corrida, disputa ou competição não autorizada, leva aí a detenção de 6 meses a 3 anos. Praticar lesão corporal culposa na direção do veículo automotor, de 6 meses a 2 anos de detenção. Mais alguns crimes de trânsito. Vou apagar aqui a tela. Artigo 304. Deixar o condutor do veículo de prestar imediato socorro. Ó, omissão de socorro é crime de trânsito. A gente percebe aí, ó, que a pena de detenção vai de 6 meses a 1 ano que o condutor pode estar sendo submetido. 305. Afastar-se do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil, também de 6 meses a 1 ano, né? Quando a pessoa tenta inovar artificiosamente no local ali da perícia, tenta mudar, tenta fugir, se afastar, né, da responsabilidade ali pelo ato praticado, crime de trânsito de 6 meses a 1 ano. Violar a suspensão ou a proibição de se obter habilitação para dirigir. Olha aí, pessoal, é detenção e é considerado crime de trânsito. 6 meses a 1 ano, ou seja, violar a suspensão, você pode responder aí, ó, penalmente, e tentar burlar aí a proibição de se obter habilitação também é crime de trânsito. Crime de trânsito. Dirigir sem habilitação ou cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. 6 meses a 1 ano de detenção. Gerando perigo de dano, é claro. Artigo 310. Entregar a direção à pessoa não habilitada, cassada ou sem condições. Também é considerado crime de trânsito, de 6 meses a 1 ano. Eu não costumo citar muito esses crimes aqui, que são até interessantes de se abordar, porque dificilmente eles vão cair. Mas a gente está olhando aqui e percebendo que existem esses crimes que levam aí a detenção aos seus prazos, perceber que os prazos são sempre os mesmos, né? Então isso é bom de memorizar, de 6 meses a 1 ano nesses casos. E se cair, a gente já fica atento, tá? Mas dificilmente vai cair sobre esses especificamente. Geralmente vai abordar mais a questão da infração mesmo. Artigo 311. Trafegar em velocidade incompatível nas proximidades de escolas, hospitais, porque pode gerar perigo de dano, né, às pessoas que lá transitam. 6 meses a 1 ano. Artigo 312. Inovar artificiosamente o local do acidente a fim de prejudicar as investigações. É que você comete ali algum delito de trânsito, né, comete ou se envolver em um acidente, você tenta inovar artificiosamente para se abster da culpa, né? Tenta prejudicar o trabalho da perícia para que de alguma maneira você não seja culpado, o caso não seja levado até TVC, prejudicar as investigações, detenção de 6 meses a 1 ano. Bom, aí ele fala aqui, pessoal, no artigo 312-A, sobre crimes de trânsito, que diz o seguinte, ó, para os crimes de trânsito que estão compreendidos do 302 ao 312, né, do artigo, quando o juiz aplicar a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, né, esta deverá ser de prestação de serviço à comunidade, ou seja, em vez dele ser colocado nos regimes, né, ao qual ele vai ser julgado, simplesmente a pena vai ser restritiva de direitos, ele vai ter que prestar serviço à comunidade, só que essa prestação de serviço à comunidade vai ser feita aí nas entidades públicas nas seguintes atividades. São todas as atividades que estão, de alguma maneira, ligadas ao trânsito, como, por exemplo, trabalho em equipes de resgate do Combom, em outras unidades móveis de salvamento, vai participar aí das equipes de resgate do Corpo de Bombeiros. A gente tem aí, ó, trabalho em pronto-socorro de hospitais que recebem visitas de acidentes de trânsito. Vítimas de acidentes de trânsito. Recebem vítimas. Certo? Então, vai ter aí, né, esses trabalhos em pronto-socorro, que vai receber vítimas de acidentes de trânsito. Então,
A prestação de serviço comunitário, o serviço comunitário sempre será relacionado a entidades públicas que estão ligadas diretamente ao trânsito ou acidentes de trânsito, ou que trabalha essa questão muito de trânsito, resgate, tudo voltado aí, né, ao trânsito. Bom, no item 3, trabalho em clínicas ou instituições especializadas na recuperação de acidentados de trânsito. E temos aí no item 4 outras atividades que estejam relacionadas também ao resgate, atendimento e recuperação de vítimas de acidentes de trânsito. Então é isso. Você muitas vezes não necessariamente será colocado, né, dependendo de como está sendo o julgamento, colocado ao regime, né, de detenção, ao regime aberto ou semiaberto, porque você pode ser considerado um bom cidadão, muitas vezes só foi o primeiro delito cometido, ou aconteceu, enfim, você vai simplesmente prestar serviço aí à comunidade, essas entidades voltadas para resgate, socorro, né, acidentes de trânsito, salvamento, entre outras coisas relacionadas ao trânsito. Bom, agora a gente vai fazer aqui, pessoal, um cálculo de velocidade. Esse cálculo de velocidade trabalha aquela questão lá que a gente já fez e refez algumas vezes, que fala quando você ultrapassa o limite de velocidade e as porcentagens relacionadas a elas, tá? Bom, vamos aqui, ó. Pessoal, especificação. Gravidade, né? Então, a gente vai especificar quando vai ser a natureza e a sua gravidade. Bom, acima da máxima em até 20%. A gente sabe que quando você ultrapassa a velocidade máxima em até 20%, né? Em até 20% é média, tá? A média a gente já sabe que gera 4 pontos e a multa de 130,16. Bom, o que a gente vai perceber também? Que entre 20% e 50% vai ser infração de natureza grave. Só que eu não gosto de dizer que é 20, eu gosto de dizer que é de 21 a 50. Fica melhor para a gente assimilar. Ou seja, pessoal, de 21% a 50%, né? A 50% é considerado infração de natureza grave. Grave, 5 pontos. A multa a gente sabe que é de 195,23. Beleza? O que mais a gente precisa saber? Que tem acima da máxima em mais de 50%. Então, quando for a mais de 50%, pessoal, né, passando dos 50%, tá aí, gravíssima, com fator agravante em 3 vezes, leva à suspensão direta do direito de dirigir, vai gerar o recolhimento do documento de habilitação e o veículo, né, será retido. Então, tá aí. 3 vezes o valor da gravíssima. Bora fazer uns exemplos aqui para a gente ver como é que faz esse negócio, para a gente saber como tá aí, ou qual a velocidade que a pessoa está ultrapassando a mais. A gente vai pegar aqui, ó, uma velocidade máxima de 80 km por hora. Vamos supor que é uma via de trânsito rápido aqui, né? Lembrando aí da classificação das vias. A via de trânsito rápido que é das vias urbanas, né? Que está ramificado ali dentro do contexto das vias terrestres. Bom, velocidade máxima, 80 km por hora. Bom, pessoal, vamos pegar o 20% aqui. Geralmente, quando a gente trabalha com porcentagem, o certo é eu vou colocar na forma de fração, né? Por 100, denominador 100 aqui, por cento, né? Por 100, vou colocar na forma decimal. Mas, geralmente, quando tem um zerinho em cima e um zerinho embaixo, a gente pode simplesmente cortar zerinho com zerinho e multiplicar aqui os numerozinhos, né? Ó, corta zerinho com zerinho. 2 vezes 8 dá quanto? Dá 16. Esse 16 eu vou somar com 80 e deu exatamente 96 quilômetros. Ou seja, numa via onde você deveria estar a 80 quilômetros por hora e você está a 96 quilômetros por hora, você está em até 20% a mais da velocidade permitida, né, da velocidade máxima permitida. Então, você está cometendo infração média. Nesse caso, é média. Ó. 96 quilômetros numa via que você deveria estar a 80 é média. Bom, vamos fazer de novo aqui, ó. 80 e 50%. Vamos pegar 50%. Mesma situação. Corta zerinho com zerinho, dá 5 vezes 8, que dá 40. 40 mais 80 vai dar 120. Se você está 120 numa pista onde você deveria estar a 80 km por hora,
é infração de natureza grave, né? De 97, por exemplo, a 97 é superior a 96, de 97 km por hora até 120 é grave. Agora, quando você está, por exemplo, a 121 km, a 122, ou seja, mais de 120, que já é 50% da máxima permitida, né? Ou seja, já é gravíssima, com fator agravante em 3 vezes, mais a suspensão do direito de dirigir. Então, aqui é só para a gente entender como funciona essa questão do cálculo de velocidade. E é basicamente isso que a gente tinha que ver, pessoal. E finalizando essa primeira parte, desculpa, essa segunda parte, né, de infrações relacionadas aí à legislação de trânsito. Então, pessoal, a gente fica aqui, tem só os simulados para a gente fazer